Olá pessoal, vamos à nossa aula de Química e hoje nós vamos falar de cadeia fechada ou cíclica. Na aula passada nós falamos de cadeias abertas, acíclica ou alifática. E hoje nós vamos completar esse estudo com cadeias fechada ou cíclica e cadeia mista, tá ok? Então vamos ver o que é cadeia fechada ou cíclica. Definição: é o tipo de cadeia carbônica onde há um fechamento na cadeia, formando uma figura plana. Então, quando houver no encadeamento um fechamento formando uma figura plana, como por exemplo aqui formou um quadrado, aqui formou um hexágono, nós temos uma cadeia fechada ou cíclica. Tá ok? Vamos falar sobre núcleo ou anel benzênico. Núcleo ou anel benzênico. É o nome dado à cadeia fechada com 6 átomos de carbono e com 3 duplas ligações em posições alternadas. Aqui eu tenho o nosso núcleo ou anel benzênico. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono com uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Tá ok? E depois completamos com hidrogênio. Nós temos 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Então, um hidrogênio completando com hidrogênio. Então, esse daqui é denominado núcleo benzênico ou anel benzênico. São 6 átomos de carbonos ligados por simples e duplas ligações. São 3 duplas ligações e 3 simples ligações alternadas. Ou você representa o núcleo, o anel benzênico desta maneira, ou então desta outra maneira. Você faz um hexágono, coloca uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla. Ou então uma figura, um hexágono com uma bolinha no meio. Não é oxigênio não, tá pessoal? É uma bolinha. Então, aqui nós temos o núcleo benzênico, tá? Então, é uma cadeia fechada com simples e duplas ligações, com 3 duplas ligações alternadas. Vamos à classificação das cadeias carbônicas fechadas. As cadeias carbônicas fechadas podem ser alicíclica e aromática. O que são alicíclica? São cadeia fechada que não possui núcleo benzênico em sua estrutura. Quando ela não contém núcleo benzênico em sua estrutura, é denominada alicíclica. E tem 3 classificações. A primeira, normal ou ramificada. Normal é quando a cadeia fechada não tem ramificação. A ramificada é quando tem uma ramificação e essa ramificação tem que ser com carbono, tá ok? Aí ela pode ser homocíclica e heterocíclica. Homocíclica quando não existe átomos diferentes de carbono situados entre átomos de carbono. Esse oxigênio está fora. Portanto, aqui é homocíclica. Heterocíclica é quando existe átomos diferentes de carbono entre átomos de carbono. Aqui, por exemplo, o oxigênio situado entre 2 átomos de carbono. Tá? Então, heterocíclica. Depois nós temos saturada e insaturada. Saturada é quando só tem simples ligações na estrutura. E insaturada é quando tem duplas ligações. Tá ok? Então, tá aí a classificação das cadeias carbônicas alicíclica. Vamos ver agora que são as cadeias carbônicas aromática. Aromática, cadeia fechada que possui núcleo benzênico em sua estrutura. A cadeia fechada aromática pode ser mononuclear e polinuclear. Mononuclear possui um só núcleo benzênico. Ela pode ser normal e pode ser ramificada. A normal é quando não tem ramificação. A ramificada é quando tem uma ramificação. Então, a cadeia mononuclear pode ser normal ou ramificada. A polinuclear é quando possui mais de um núcleo benzênico. Aqui eu tenho um exemplo da normal, porque não tem ramificação, e da ramificada, porque tem uma ramificação, tá ok? Vocês viram quando eu falei em cadeia normal e ramificada, na fechada, não falei em cadeia arborescente, porque não existe cadeia fechada aromática
e alicíclica arborescente, porque se ela for fechada e arborescente ao mesmo tempo, é uma cadeia mista. Então vamos ver. Cadeia mista é uma cadeia fechada e arborescente ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma cadeia quadrática, né, forma um quadrado, e aqui eu tenho uma ramificação aqui, ó, vem direto aqui uma ramificação, e dentro dessa ramificação eu tenho outra ramificação, então aqui é uma arborescência. Como eu tenho uma cadeia fechada e arborescente ao mesmo tempo, nós denominamos cadeia mista, é só mista e acabou, tá? Aqui eu tenho uma cadeia fechada aromática, aqui eu tenho uma ramificação, dentro dessa ramificação, outra ramificação, portanto, é arborescente. Quando é fechado e arborescente ao mesmo tempo, nós denominamos de cadeia mista, tá bom? Então, é essa a classificação da cadeia fechada e cadeia mista. A cadeia fechada pode ser alicíclica e pode ser aromática. Alicíclica quando não tem núcleo benzênico, aromática quando tem núcleo benzênico. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício abrangendo da aula passada e a nossa aula de hoje. São as cadeias de um modo geral. As cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, e as cadeias fechadas ou cíclicas. Classificar as cadeias carbônicas abaixo. Então, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, vamos resolver de uma por uma. A primeira delas, o item A, eu tenho uma estrutura, nós já sabemos, denominada segmentada, é a forma segmentada, tá ok? São segmentos, e nós sabemos que cada tracinho, cada segmento desse, em suas extremidades, tem um carbono, portanto eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5. Nesta cadeia principal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então coloco 5 carbono, tá? E entre o primeiro e o segundo, saindo outro carbono. Entre o último e o penúltimo, uma dupla ligação. Então, essa é a estrutura a estrutura depois que nós desmanchamos a estrutura segmentada. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos completar com hidrogênio, por isso que eu insisti em vocês saberem completar. Esse carbono aqui tem um tracinho, quer dizer, uma ligação, portanto H3. Aqui tem um H3. Aqui, nesse carbono eu tenho 1, 2, 3, então um H. Esse carbono tem duas ligações covalentes, portanto H2, 1, 2, 3, portanto um H, e aqui duas ligações, portanto H2. A estrutura é essa daqui, pessoal. Essa estrutura segmentada, que é a que mais cai, principalmente no Enem, nós passamos para essa estrutura, então tem que conhecer, né? Agora sim, vamos classificar. É uma cadeia aberta, porque tem as extremidades, não forma uma figura. Essa cadeia, ela pode ser normal, reta ou ramificada, nesse caso é ramificada, pode ser normal, ramificada ou arborescente, nesse caso é uma cadeia ramificada, porque está saindo um ramo. Pode ser homogênea e heterogênea, nesse caso é homogênea, por quê? Porque não existe átomos diferentes do carbono entre átomos de carbono. E é insaturada, ela pode ser saturada e insaturada. Insaturada quando existe duplas ou tripla ligação. Então, é uma cadeia insaturada. Portanto, a resposta: cadeia aberta, ramificada, homogênea e insaturada. Tá ok? Vamos ao item B. Aqui eu tenho uma forma segmentada, eu tenho um hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, com simples ligações, tá ok? E aqui saindo outro carbono. E agora o que eu vou fazer? Completar com hidrogênio, 2 tracinhos, então H2, 2 tracinhos H2, tal, completei, 1 tracinho H3, então tem que saber completar, tá ok? E agora vamos dar a classificação. Uma cadeia fechada, porque formou uma figura que é um hexágono. A fechada pode ser alicíclica e aromática. Nesse caso é alicíclica, porque não contém núcleo benzênico. Núcleo benzênico é esse cara aqui, ó, tá? Então, se tiver isso aqui, é aromática. Não tendo, se for cadeia fechada, é alicíclica. Portanto, é uma cadeia fechada,
alicíclica, ramificada, porque está saindo um ramo aqui, saturada, porque só tem simples ligações, e homocíclica, porque não existe átomo diferente de carbono situado entre dois átomos de carbono. Tá ok? Então, tá aí, pessoal. A A e a B está pronta. Vamos fazer a C. A C já está na forma normal. Aqui eu tenho uma cadeia fechada, formando um hexágono. Então, cadeia fechada. Alicíclica, porque não é não tem um grupo aromático, né? Não tem um núcleo benzênico. A cadeia fechada, alicíclica. Normal, porque não está saindo ramificação. Insaturada, porque tem uma dupla ligação. E heterocíclica, porque existe átomo diferente do carbono situado entre átomos de carbono, no caso, o oxigênio. Tá ok? Então, cadeia fechada, alicíclica, normal, insaturada e heterocíclica. A D é uma cadeia aberta, porque não está formando figura, não está fechando em figura, é uma cadeia aberta. Pode ser normal, ramificado ou arborescente. Vamos lá. Saiu um ramo e dentro desse ramo sai outro ramo, portanto ela é arborescente, formando uma árvore. É homogênea porque não existe átomos diferentes de carbono situados entre átomos de carbono. E insaturada porque tem duas duplas ligações. Tá ok? Cadeia aberta, arborescente, homogênea e insaturada. Vamos a E. A E eu tenho uma cadeia fechada. Vamos aqui a forma segmentada. Tá? Poderia até já dizer que é uma cadeia fechada, aromática e tal, etc. Mas eu tenho uma cadeia fechada. Vamos desmanchar isso aqui, colocar na forma normal. Por quê, pessoal? Porque eu vou precisar disso para o nosso próximo estudo, tá? Eu vou precisar que vocês saibam a quantidade de hidrogênio que tem numa estrutura orgânica. Portanto, quando eu tenho um núcleo aromático, tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E aqui é NH2. É claro que 1, 2, 3, 4, vai um hidrogênio em cada lado. Aqui não vai nenhum, porque tem 1, 2, 3, 4. Já está completo. O NH2, tal, tudo bem. Então, é uma cadeia fechada, aromática por causa desse grupo aromático, o núcleo benzênico. É mononuclear porque só tem um núcleo. E normal porque não tem ramificação. Pessoal, a ramificação tem que ser com carbono. NH2 não é ramificação, tá? Tem que ser em carbono. O F, eu tenho uma cadeia desmanchando aqui, ó. Aqui nós sabemos que é uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Aqui uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E aqui CH2 e CH3. Nesse caso, eu tenho uma cadeia fechada, aromática, que tem núcleo benzênico, polinuclear, porque eu tenho mais de um núcleo benzênico, no caso eu tenho 2, e ramificada, porque está saindo esse ramo aqui, tá? Então, é uma cadeia fechada, aromática, polinuclear e ramificada, tá ok? Vamos ao G. G já está na sua forma normal. Assim encontra sua forma normal. Então, eu tenho uma cadeia fechada, que está formando uma figura, um quadrado. Alicíclica, porque não tem grupo aromático. Então, alicíclica. É normal, porque não tem ramificação. É saturada, porque só tem simples ligações. É heterocíclica porque existe um átomo diferente do carbono situado entre átomos de carbono, no caso o oxigênio, tá? Então aqui é cadeia fechada, alicíclica, normal, saturada e heterocíclica. E por último nós temos aqui, vamos colocar aqui a forma segmentada, vamos preparar isso aqui, 1, 2, 3, 4... Aqui tem um carbono, sobe um carbono, desce um carbono. Completando aqui com hidrogênios, nós temos H2, 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 CH, aqui 1, 2, 3, 4, H, CH3, CH3, tá? Pessoal, como aqui eu tenho uma cadeia fechada e eu tenho uma
Arborescência, ó, aqui saiu a ramificação, aqui saiu outra ramificação, é uma cadeia mista, formada de uma parte fechada e arborescente ao mesmo tempo. Tá bom? Um abraço a todos.